Boa tarde. Vamos lá, vamos dar sequência às nossas leituras meditativas aqui no 15 Minutos de Bhakti. Estamos lendo Haridas, o Servo Perfeito dos Santos Nomes, livro do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. E na primeira leitura, que foi ontem, nós paramos aqui no iniciozinho da introdução do livro, em que estava sendo falado sobre o quão os devotos puros eles arriscam tudo para espalhar a consciência de Krishna, um serviço devocional para o resto da sociedade, para o resto do mundo, tá bom? Então vamos iniciar nossa leitura aqui. Vou botar meu timer de 15 minutos aqui, para a gente não passar do tempo. Vamos lá. Neste comentário, Srila Prabhupada mostra a posição elevada do devoto puro do Senhor, citando Haridas como exemplo. O único interesse de tais devotos puros neste mundo material é transmitir lições de conhecimento transcendental, o que pode ser feito de duas maneiras, através de palavras e através de exemplos de vida prática. No Sri Chaitanya Charitamrita, encontramos alguns versos onde Sanatana Goswami afirma que Haridas ocupa uma posição de destaque especial, sendo o devoto mais avançado. Então temos agora aqui uma citação do Chaitanya Charitamrita Antya Lila, capítulo 4, versos 99 a 103, abre aspas. Ó Haridas, quem é igual a ti? Você é um associado do Sri Chaitanya, por isso você é o mais afortunado. A missão de Sri Chaitanya, devido à qual ele veio como uma encarnação, é propagar a importância de se cantar os santos nomes do Senhor. Agora, ao invés de fazer isso pessoalmente, ele a está propagando por teu intermédio. Meu querido cavalheiro, cantas o santo nome 300.000 vezes por dia, informas a todos sobre a importância desse cantar. Alguns comportam-se muito bem, mas não pregam o culto da consciência de Krishna, ao passo que outros pregam, mas não se comportam adequadamente. No tocante aos santos nomes, tu, com teu comportamento pessoal e com sua pregação, executa ambos os deveres ao mesmo tempo. Por isso, você é o mestre espiritual do mundo inteiro, pois é o devoto mais avançado deste mundo. Fecha aspas. Hare Krishna, Danusa, acabamos de começar a ler aqui a introdução, seja bem-vinda. Então vamos continuar aí. O movimento Hare Krishna tem a importante missão de salvar as almas condicionadas de sua loucura pelo gozo dos sentidos, que as faz desperdiçar a forma de vida humana. Porque as almas condicionadas não fazem ideia de que estão correndo o risco de, na próxima vida, tornarem-se animais ou coisa pior, o Senhor Chaitanya desceu a este mundo acompanhado de seus mais importantes associados, os quais não possuem interesses diferentes dos interesses do Senhor. Na verdade, tais associados do Senhor Chaitanya, como Haridas, são dotados de poder espiritual pelo Senhor, para atuarem como seus representantes autorizados ou mestres espirituais. Para encorajar as almas condicionadas a aceitarem o serviço devocional, tais devotos imaculados nos oferecem exemplos perfeitos de comportamento espiritual, enquanto propagam ensinamentos valiosos que podem nos convencer a adotar o serviço à verdade absoluta. Desse modo, os ensinamentos deixados por Haridas nos encorajam a nos dedicar cada vez mais ao cantar dos santos nomes e, ao mesmo tempo, despertam um grande interesse de nos empenharmos a alcançar uma vida espiritual livre de qualquer tipo de ofensas, quer seja aos santos nomes, quer seja aos santos Vaishnavas. O comportamento de Haridas de extrema humildade, somado aos seus exemplos incomparáveis de devoção pura pelos santos nomes, nos serve como uma referência ideal para que possamos trilhar com segurança nossa jornada de volta ao lar. Ainda que os santos nomes não sejam diferentes do próprio Senhor,
É um fato que, sem seguir os passos dos grandes acharyas dos santos nomes, como Haridas, ninguém obtém tal percepção transcendental, nem mesmo depois de muitos nascimentos. Por outro lado, ao permitirmos que a nossa mente seja como uma abelha enlouquecida pelo néctar da poeira dos pés de lótus dos devotos do Senhor Chaitanya, a fé inabalável, a atração espontânea, o verdadeiro amor irão brotar naturalmente em nossos corações. Portanto, o Santo Haridas veio a este mundo para nos revelar qual é a atitude ideal que devemos adotar para que nossas atividades devocionais sejam completamente bem-sucedidas. Por sua graça, o processo da consciência de Krishna se revelou muito claro, bastante acessível e cada vez mais encorajador. Então aqui tem 2 pontos importantes, né? Primeiro é que ele disse que Haridas, ele tanto falava quanto mostrava o exemplo, ele dava o exemplo. Então ele tinha um comportamento exemplar. Essas pessoas são chamadas de acharyas, né? Tem um comportamento exemplar. E logo depois, Chandramukha fala aqui, Chandramukha Swami, Maharaj Chandramukha Swami fala aqui sobre o quão devemos seguir os passos, né? Como o caminho é seguir os passos desses acharyas, desses grandes exemplos de devotos, né? Porque dessa forma irá brotar naturalmente em nós, depois de um tempo praticando esse processo, seguindo os passos deles, irá brotar em nós fé inabalável, atração espontânea e o verdadeiro amor, né? Continuando. No princípio, é preciso desenvolver confiança, ouvindo sobre a ciência de Bhakti da boca de lótus de um mestre espiritual. Então, à medida que adotamos os métodos apresentados pelo mestre espiritual, nossas dúvidas e demais obstáculos desaparecem, graças à execução autorizada de tal serviço devocional. A partir deste ponto, surge um gosto sublime por executar serviço devocional e um interesse por ouvir sobre as atividades do Senhor e seus associados se intensifica ainda mais. À medida que continuamos a ouvir sobre as glórias do Senhor e seus associados, o apego ao serviço devocional se torna cada vez mais forte. Se, pela graça do Senhor, conseguimos prosseguir firmemente, com certeza iremos nos elevar ao estágio de amor espontâneo por Deus. Portanto, os exemplos e os ensinamentos de Haridas nos enchem de convicção, atração e amor aos santos nomes de Deus e aos demais devotos do Senhor. Devido ao seu comportamento e ensinamentos transcendentais, portanto, Haridas será glorificado eternamente como Namacharya, o exemplo ideal daquele que alcançou a perfeição através do processo de cantar os santos nomes. Então, foi falado aqui também sobre a importância de entrar em contato com essas biografias, né? Conhecer o exemplo desses devotos. Isso nos enche de confiança, né? Convicção nesse processo. No Bhagavad Gita se afirma que simplesmente ao compreender o aparecimento e as atividades da Suprema Personalidade de Deus, uma pessoa se qualifica para ser transferida ao mundo espiritual. De forma similar, o aparecimento e as atividades dos devotos eternamente liberados, tais como Haridas, são completamente transcendentais. E, se pudermos compreendê-los, também podemos alcançar a liberação. Como afirmamos anteriormente, ao aparecer neste mundo material, o devoto puro tem o mesmo propósito do Senhor: ajudar a todos a se fixarem no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Tal caminho é tão afiado como um fio de navalha, pois a energia ilusória do Senhor, que se apresenta na forma de riquezas, prestígio mundano e atração sexual, é quase impossível de transpor. Desenvolver verdadeiro conhecimento espiritual, superar a todos os encantos dessa energia ilusória e, finalmente, despertar um amor imaculado pela Pessoa Suprema, não são tarefas fáceis
acessíveis a seres vivos comuns. Somente as grandes almas que se refugiaram exclusivamente na potência interna de Krishna e se ocuparam completamente em serviço devocional, sem cair em nenhuma circunstância, puderam transpor os inúmeros obstáculos da vida condicionada. Na verdade, segundo as Escrituras, ninguém jamais alcançará a perfeição dependendo exclusivamente de seu esforço pessoal. Tampouco tal perfeição será obtida se alguém se precipita em algum caminho criado por algum cérebro mundano, confundido pela energia material ilusória. Só alcançará a perfeição da vida quem seguir fielmente os passos das grandes almas, Mahatmas, como Haridas, e não se desviar. Quando as Escrituras dizem seguir os passos, elas estão nos indicando que o Mahatma, através de seu próprio exemplo perfeito, nos indicou o caminho seguro que pode nos conduzir ao mundo espiritual. E uma vez revelado pelas Escrituras, tal caminho irá tornar nossa tentativa de voltar ao Supremo bem mais acessível e segura. Tais Mahatmas, portanto, possuem um relacionamento amoroso com o Senhor, que faz com que ele sempre permaneça situado em seus corações. Quanto a isto, o próprio Senhor Vishnu afirma. Então, antes de ler aqui essa citação do Bhagavatam que ele trouxe, só comentar, que é interessante como o processo ele é muito difícil, porque é dito que é como um fio de navalha, afiado como um fio de navalha, porque a energia ilusória ela é uma energia de Krishna também, então ela é muito forte e ela é muito difícil de transpor, Ela se apresenta principalmente pela forma de riquezas, prestígio mundano e atração sexual. Então, às vezes, a pessoa ela já não se atrai mais por riquezas, mas ela se atrai por prestígio mundano e atração sexual. Ou, às vezes, ela não se atrai mais por atração sexual nem prestígio mundano, mas ela se atrai por riquezas. É difícil uma pessoa que não se atrai mais por nenhuma dessas três, nem por riquezas, nem por prestígio e nem por atração sexual. Então, ela é muito difícil mesmo de transpô-la. Mas aqui é dito que uma pessoa que segue fielmente o processo, segue o exemplo desses santos Vaishnavas, ela assim está no caminho certo, ela vai alcançar também. Essa ilusão é o que chamam de Maya. Sim, Danusa, essa ilusão é o que nós chamamos de Maya, é a energia ilusória de Krishna que está atuando nesse mundo material para nos iludir mesmo, para nos prender aqui. Ela tem uma função. Então aqui agora ele citou um verso do Bhagavata, canto 9, capítulo 4, verso 68, abre aspas. Os santos são meu coração. Aqui é o Senhor Vishnu falando, Krishna. Os santos são meu coração, e apenas eu sou seus corações. Eles não conhecem ninguém além de mim, e por isso eu não reconheço ninguém além deles como meus. Fecha aspas. Vamos continuando aqui a leitura. Segundo a filosofia do Senhor Chaitanya, Achintya Beda Beda Tapa, há igualdade e diferença simultânea entre o Senhor e seus devotos. O Senhor é único e inigualável e, consequentemente, o energético todo-poderoso. Ele possui energias inconcebíveis, sendo que os seres vivos são considerados uma destas energias. Estas energias nunca podem ser consideradas como energético, pois o objetivo de sua existência é servir eternamente ao Senhor. No entanto, quando estão desta maneira situadas em serviço devocional puro, como no caso de Haridas, elas são consideradas idênticas ao Senhor em qualidade espiritual. Tais seres vivos perfeitos nos servem como uma grande fonte de purificação, pois através da associação com eles, qualquer pessoa pode se livrar de suas reações pecaminosas e transcender sua fase de vida condicionada. Certamente, a perfeição na prática de serviço devocional
pode ser alcançada através do processo de cantar os santos nomes, como exemplificado por Haridas. O comportamento profundamente humilde e tolerante de Haridas é maravilhoso, e suas santas qualidades personificavam os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Então aqui agora tem uma citação do Shikshastaka, a terceira estrofe. Devem-se cantar os santos nomes do Senhor num estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante do que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto a oferecer todo o respeito aos outros. Neste estado de espírito, podem-se cantar os santos nomes constantemente. É linda essa citação, né? Essa estrofe é uma das mais bonitas dessa oração Shikshastaka do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que vai falar sobre a humildade, a tolerância e a mansidão de um devoto, e que a gente deve seguir esses passos, né? E Haridas, ele era exatamente assim, ok? Então, por hoje é só. Terminamos aí nossos 15 minutos de Bhakti. Muito legal. Eu acho que a gente rapidinho vai terminar esse livro e vai conseguir ler aí outras obras. Muito obrigada pela sua presença, Danusa. Hare Krishna.